Olá, é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez no Academia. O artigo 6º da Constituição fala dos direitos sociais dos brasileiros. Um deles é a educação. O Estado tem o dever de oferecer este bem que vale para a vida inteira de qualquer pessoa. E no caso de crianças, o sistema educacional é o primeiro elo que elas têm com o aprendizado. Isso sem falar da socialização e a convivência com os amiguinhos. E quando esse direito é negado ou não é oferecido, a nossa convidada de hoje procurou as respostas, seguindo por um caminho bem interessante. Vamos entender melhor. O acesso à justiça e o direito à educação infantil. Um estudo sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O trabalho foi apresentado ao programa de mestrado da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para obtenção do título de mestre em Direito. A orientadora foi a professora doutora Luciana Gross. Faiola pesquisou a atuação dos defensores quando chamados para ajudarem a solucionar o problema do não oferecimento de vagas a crianças paulistanas. A Prefeitura de São Paulo diz que em setembro do ano passado, a fila de espera era de 133 mil. As que não conseguem o lugar procuram a Justiça, muitas por meio da Defensoria Pública. E é este o ponto observado pela convidada do programa. Bom, e eu agradeço a presença da Faiola, seja bem-vindo à Academia. E está aqui também no nosso programa Vital Didonê. Ele é mestre e especialista em educação e assessor da Rede Nacional Primeira Infância em assuntos de legislação e políticas públicas pela primeira infância. Ele vai participar do Academia para tirar dúvidas sobre a dissertação e também nos ajudar a entender melhor o assunto. Bom, sejam bem-vindos à Academia. Muito obrigada pela sua presença, Faiola. Muito obrigada pelo convite, agradeço a toda a equipe da TV Justiça, agradeço a presença do ilustre debatedor e principalmente as pessoas que colaboraram para a concretização desse trabalho ao longo da investigação. Bom, Faiola, educação. Educação sempre é um tema muito complexo para a gente entender os porquês, principalmente quando a gente fala de educação infantil. Então, eu queria que você contasse para a gente o porquê de você ter escolhido esse tema para a sua dissertação. O tema da educação é um tema muito instigante. Nos últimos anos, eu pesquisei a partir de um olhar teórico e também tive a oportunidade de participar de reuniões abertas promovidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, as pré-conferências e conferência estadual. Além, claro, de acompanhar pelos telejornais notícias recorrentes, principalmente no início do ano letivo. Então, diante de todo um conjunto, entendi que fazer um recorte metodológico seria essencial para fazer uma busca e um retrato do cenário atual. Bom, e este é o recorte da Defensoria Pública de São Paulo. Explica para a gente, Faiola, quais foram os números que você encontrou, qual foi a realidade com a qual você se deparou? Nos últimos anos, de acordo com os entrevistados, a Defensoria hoje atende no período vespertino apenas casos de acesso à vaga em creche pré-escola. Isso diante de um número que eles coletaram de aproximadamente 1/3 do atendimento da triagem inicial da instituição. Então, diante dessa demanda, eles reorganizaram internamente a instituição para a absorção dessa demanda. Ok. Bom, professor, o recorte da Faiola diz respeito à cidade de São Paulo. O senhor, que tem uma vasta experiência na questão nacional do assunto, diz pra gente se essa realidade se replica em outros lugares do Brasil. Sem dúvida, o estudo da Faiola é muito interessante para iluminar uma reflexão que nós devemos fazer em todo o país. Porque o direito à educação é um direito fundamental, reconhecido universalmente, mas
como direito à educação a partir do nascimento é muito típico brasileiro. E isso é uma conquista da Constituição de 88, reforçada pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pela LDB, e agora mais fortemente ainda pelo Marco Legal da Primeira Infância, como condição de realização do ser humano. A criança precisa receber o aporte da educação na interação social nas instituições especializadas e a maioria delas, ou em grande parte delas, precisa ser a partir do nascimento por causa do trabalho da família, a inexistência de ambiente no contexto familiar para cuidado e proteção da criança. No entanto, como eu disse, o teu estudo é super interessante porque ilumina uma reflexão que nós devemos fazer no âmbito nacional. A questão que me parece fundamental, que a Faiola eu acho que tem uma resposta interessante, é como que esse direito que é assegurado a todas as crianças brasileiras, quando o sistema de justiça, e especificamente no teu estudo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entra como instrumento para a garantia desse direito, como que isto não vai, de certa forma, discriminar aquelas outras crianças que não têm acesso ao sistema de garantia de direitos, sobretudo à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, quanto que esse instrumento de garantia do direito privilegia alguns entre todos os desprivilegiados. Como que se pode estender, a partir do estudo feito em São Paulo, para uma reflexão nacional de como que o sistema de garantia de direitos pode assegurar a que todas as crianças com as mesmas necessidades possam ter assegurado essa possibilidade da educação infantil. Muitas vezes, o que ocorre, que foi apresentado pelos entrevistados, muitas mães, especialmente, né, mães e pais, mas especialmente mães, recorrem à Defensoria Pública do Estado de São Paulo em busca de vagas em creches e pré-escolas. Geralmente, as mães, elas são encaminhadas pelas creches, pela Delegacia Regional de Ensino, até a Defensoria Pública. Então, o resultado da atuação da Defensoria, muitas vezes, gera uma fila dupla entre as crianças inscritas naquela creche e outra fila, resultado de liminares concedidas nesses processos. Eu acho excelente essa forma de chegar a um acordo, de planejar uma forma de atender a todas. Eu li na sua tese, e também conheço pelo acompanhamento das políticas públicas, que a partir da ação civil pública apresentada pela ação educativa, com um grupo de outras organizações, criou-se esse grupo inclusive de acompanhamento das construções e de acompanhamento das políticas públicas. No Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257, que foi aprovado há um ano e poucos meses, em março do ano passado, ele foi sancionado, e esse marco propõe a criação de comitês intersetoriais de políticas públicas pela primeira infância. Eu penso que é um pouco nessa linha que nós podemos encontrar uma solução de trabalhar conjunto, governo, sociedade e a justiça, no sentido de, em conjunto, com um comitê intersetorial e interinstitucional, ver como que é possível chegar a todas as crianças, para evitar essa fila dupla, que é uma competição das pessoas que têm praticamente os mesmos direitos e que alguns têm acesso só a um sistema de justiça e outros não, e aí nós criamos as desigualdades dentro dos desiguais. Nessa fila dupla, é possível dizer quem chega na frente seria quem vem via demanda judicial ou quem faz a inscrição presencialmente na creche? É possível perceber
em razão do controle feito pela Secretaria Municipal de Educação, que faz essa diferenciação, né? Então, na verdade, aquelas crianças que tiveram resultados procedentes, né, e principalmente em sede de liminar, conseguem passar na frente de outras crianças que apenas fizeram a inscrição via secretaria. Então, isso gera uma atividade paradoxal nesses casos. É um processo, pelo depoimento da Faiola, a gente pode perceber que é extremamente organizado, né? Ela falou em triagem, ela falou em uma fila via defensoria, uma fila via inscrição presencial, mas um problema é gerado com isso, porque é o privilégio, né, em relação a quem vem via judicial. E aí eu pergunto para vocês dois, na verdade, se esse modelo se replica em todo o país, esse modelo de organização e esse modelo de privilégio em relação a quem vem via judicial. Em comarcas que não existem a Defensoria Pública, geralmente quem faz essa atuação é o Ministério Público. Então, a performance do Ministério Público, ela é muito regionalizada. Então, cada promotor na sua comarca verifica se realmente seria interessante uma ação civil pública ou por meio de um diálogo interinstitucional entre as instituições para que essas questões sejam melhor resolvidas. Professor. Na Rede Nacional Primeira Infância, nós temos acompanhado e estado presente nesse problema em vários lugares do Brasil, e organizações que são membros dessa rede têm nos reportado que buscam um acordo, um trabalho em conjunto, Secretaria de Educação, Ministério Público, sobretudo o Ministério Público, poucos casos são defensorias públicas, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e outras organizações da sociedade, partindo de critérios de prioridade. Quer dizer, o direito é de todos. De fato, esse diálogo é imprescindível, uma vez que não há vagas para todo mundo, né? E agora a gente parte para um breve intervalo e continua com essa conversa daqui a pouco. Eu te espero. É já já. Estamos de volta com o Academia. Hoje falamos sobre a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na capital paulista, para garantir acesso de crianças à educação. A doutora em Direito Político, Michele Assato Junqueira, gravou algumas perguntas pelo celular. Vamos ver a primeira. Um dos obstáculos apontados é justamente o reconhecimento daquilo que seria exigível em juízo. Sendo assim, em se tratando da discussão do acesso às crianças à educação infantil, nós não teríamos aí um problema que antecede a própria atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que é justamente a ignorância do que se pode pedir em juízo? Bom, Faiola, informação é algo extremamente necessário. Inclusive, muitas pessoas nem sabem que a Defensoria Pública atua em questões como essa, não é? Exato. Nesse sentido, o papel de educação em direitos é fundamental. Espaços de participação social também fazem essa interlocução entre as instituições do sistema de justiça e a sociedade civil, o que permite que as pessoas obtenham esses conhecimentos e também trabalhos de divulgações e de defensorias itinerantes para os locais mais distantes do centro. Professor, a gente falou em judicialização da educação, né? E agora a gente está falando de falta de informação. É claro que em um mundo ideal seria muito melhor que as pessoas não precisassem recorrer à justiça, né? A gente está muito longe disso. Está muito longe disso, sim. O Estado brasileiro está devendo demais o atendimento dos direitos do cidadão, sobretudo em educação, em saúde, em segurança, em acesso à cultura.
a sociedade brasileira é muito discriminadora e muito desigual. E a quantidade de crianças que são excluídas dos seus direitos fundamentais, a qualidade de vida, a saúde, a educação, faz com que nós cresçamos numa sociedade muito díspar. Vamos agora então à segunda pergunta da doutora Michele. Doutora Faiola, com propriedade, a senhora nos apresenta que somente com a edição da Emenda Constitucional número 59 é que foi possível incluir no rol de direitos subjetivos públicos também a educação infantil, na medida em que a Constituição, em seu texto original, só consagrava essa característica à educação fundamental. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido, por meio de um entendimento de compreensão global da educação, esse direito. Sendo assim, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco mais a influência das decisões judiciais na formulação de políticas públicas e a influência dessas decisões também nos movimentos de alteração legislativa. A Defensoria possui um papel fundamental porque possui um dever constitucional de assistência jurídica integral e gratuita para os necessitados. As diretrizes constitucionais, a partir, em seguida, as leis infraconstitucionais e a atribuição por meio de lei complementar da Defensoria Pública constitui um arcabouço jurídico que permite a exigibilidade por meio de ações judiciais. Ok. Alguma consideração, professor? Não, que eu acho que o fato de a Constituição reconhecer como direito a educação a partir do nascimento não precisaria ser declarado como direito subjetivo exigível, porque é um direito do cidadão. Então, o Estado tem obrigação de assegurar, é assim que está no artigo 208 da Constituição, está no Estatuto da Criança e Adolescente, isso a partir do nascimento. O que nós entendemos que a Emenda Constitucional 59 veio estabelecer a obrigatoriedade, a partir dos 4 anos de idade, a frequência. Isto não altera a exigibilidade do direito por parte da criança ou da família, a partir do nascimento. No programa de hoje temos um depoimento sobre o assunto super especial do ex-presidente da Fundação Abrinq. Vamos ver. A minha experiência na Fundação Abrinq, que eu fui inclusive presidente, foram anos assim pela luta da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que me fizeram ter uma consciência desse momento especial na vida da criança. Ou seja, um acolhimento numa creche é fundamental. Quer dizer, para que a creche tenha esse aspecto, vamos dizer assim, que a mãe trabalhadora pode deixar o seu bebê, mas a creche também precisa ser necessariamente um ambiente em que a qualidade, a forma de acolhimento, o número de professores, o espaço, a insolação, a arquitetura da creche é fundamental. Então, essa tese é importante na medida em que joga uma luz sobre esse tema da educação infantil e, em especial, sobre a creche. Então, Faiola, é importante que a gente não fale só sobre o acesso, e sim sobre o equipamento público de uma forma geral, a manutenção, o cuidado com esse aparato. Exato. Embora a dissertação seja por uma questão de recorte metodológico de acesso à vaga em creche e pré-escola, é fundamental pensar em qualidade da educação. Pensar em número de professores por sala de aula, respeitar o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação e também o estadual, enfim, para que haja o cumprimento conforme as metas designadas nesses planos. Você colocou muito bem a questão. O direito é a educação. O acesso é o meio de chegar. Não basta ter acesso a uma creche, a uma vaga, se é de má qualidade, se a criança não tem ali as interações educativas, não tenha o tempo de interação com o professor
e que ele possa se desenvolver. O direito é à educação, portanto, não se deveria pensar só em garantir a vaga, em assegurar que aquela criança seja matriculada, porque isto não está dizendo nada ainda, a não ser que a mãe diz assim, meu filho está numa instituição. Mas o significado da educação está na qualidade das interações, da aprendizagem, do desenvolvimento que a criança possa obter nesses espaços. Faiola, é possível dizer que o resultado da sua pesquisa ele é positivo? E aí eu queria que você fizesse uma comparação antes dessa situação, antes da criação da Defensoria Pública em São Paulo e agora. Anteriormente ao ano de 2006, a assistência judiciária era realizada pela Procuradoria de Assistência Judiciária, que chamamos de antiga PAJ. Era um setor designado dentro da Procuradoria do município, que fazia uma atividade paradoxal, porque essa instituição é responsável para fazer a defesa do Estado de ações judiciais promovidas contra o Estado. Então, tinha um setor em que essas ações eram promovidas por procuradores que faziam a defesa e também o ingresso de ações contra o Estado. Então, a partir de movimentos sociais, foi instalada a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, embora haja, desde 1988, a designação constitucional. Então, essa transição institucional já mostra que a justiça, as instituições do sistema de justiça correm em passos lentos. A partir da instalação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, procuradores alguns optaram por iniciar a carreira de defensor, em seguida foram promovidos concursos públicos para ingresso dessa carreira. Então, a Defensoria foi moldando e recepcionando essas demandas dos necessitados. A ótica dos direitos da criança e do adolescente vem crescendo dentro da instituição e hoje existe os núcleos especializados, inclusive da infância e juventude, que tem a atribuição de intercâmbio entre a instituição e com outros integrantes da sociedade civil. Faiola, para finalizarmos, eu queria saber como é essa lista de prioridade por parte da Defensoria. A Defensoria promove conferências estaduais a cada 2 anos. E é um espaço em que a população pode apresentar determinadas demandas recorrentes em determinadas regiões. Diante disso, teses institucionais também foram aprovadas internamente dentro da Defensoria do Estado de São Paulo, que reafirmam a necessidade e prioridade dessa atuação nas unidades regionais da Defensoria. Então, professor, não existe uma regra nacional, já que se trata de um direito fundamental, o acesso à educação? Existe, dentro do marco legal da primeira infância, que as famílias com maior de vulnerabilidade social e as crianças em situação de risco social do desenvolvimento. Esse é um princípio das políticas públicas para a primeira infância. Então, isso deve servir de modo geral para todo o país. Agora, dentro de cada sistema de ensino, se estabelecem quais são os critérios mais adequados em função do trabalho da mulher, do número de filhos por família, da faixa de renda, aí é local. Ok. Faiola, muito obrigada pela sua presença na academia, por ter trazido esse estudo de caso que pode servir de referência, para outras defensorias do nosso país. Eu que agradeço o convite e esse espaço, principalmente não só de divulgação de resultados de pesquisas,
mas também de inspiração para futuros pesquisadores. Ok, obrigada também, professor, pela presença. E obrigada também a você que nos acompanhou. Já sabe, né? O Academia pode ser visto pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Para entrar em contato com a gente, manda um e-mail para academia@stf.jus.br. Tchau e até a próxima.